Boa tarde a todos. Muita coisa que eu ia falar que o Jorge adiantou, então eu vou dar uma acelerada que a gente, né, tem outras pessoas a falar aqui. Bom, meu nome é Bolívar, para quem não me conhece ainda, eu estou presidente da BUSF, CPLP, Organização de Bombeiros Unidos Sem Fronteiras, para os 9 países de língua portuguesa. Nós estamos presentes nos 9 países hoje, com representações. Portugal é o nosso braço mais forte fora do Brasil. Nós temos 100 e poucos voluntários em Portugal e aqui no Brasil 680. Bom, mas eu vou falar para vocês sobre o serviço voluntário, né, ligado ao bombeiro civil. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Para muitos, principalmente no Sul, nós temos cursos específicos para bombeiros voluntários, o que é um erro, né, no que se concerne à formação do profissional. Eu acompanhei o Jorge na BNT, principalmente relacionado a 14608, e eu entendo que, inclusive, os bombeiros voluntários, eles devem entrar dentro da norma 14608 em relação à formação, né, e as demais que vierem em relação à capacitação, e se capacitarem para o serviço de bombeiro urbano. Eu sei que terão várias capacitações, bombeiro dentro da norma, para quem já, pelo menos, viu a primeira vez que ela estava publicamente aberta para consulta, né? Então, vocês devem ter visto lá que existem algumas capacitações específicas, como bombeiros florestais, bombeiros de porto, aeroporto, né, etc. Então, eu não consigo dissociar a formação, primeiro, do bombeiro civil, para depois, sim, ele prestar o serviço à sua comunidade, seguindo exatamente esse conceito de formação para ter uma unanimidade em todo o território nacional. E eu falo isso por quê? Porque nós temos discrepâncias gritantes em todo... né, parece ridículo falar uma discrepância, ela já é gritante, né, mas em todo o território nacional. Enquanto nós temos bombeiros civis formados, né, e aceitos legalmente pela legislação com 80 horas no Rio de Janeiro, né, nós temos em Minas Gerais com 170 e alguma coisa, 176 horas, 77 horas, em São Paulo 210, né, na Paraíba quase 800 horas, e o bombeiro do Rio, que é um profissional reconhecido, né, em nível nacional, ele não pode trabalhar em São Paulo, porque ele tem uma formação de 80 horas. O de Minas não pode trabalhar em São Paulo. O de São Paulo não pode trabalhar na Paraíba. Então, existe essa discrepância em todo o território. E eu digo isso por quê? Porque, como o Jorge pontuou aqui, nós não temos uma legislação em nível nacional. Nós temos 26 legislações específicas, 27, aliás, legislações específicas de bombeiros, uma para cada estado, infelizmente, né, sob pressão e pela cabeça de cada comandante momentâneo do Corpo de Bombeiro Militar. Infelizmente, senhores, está melhorando, é verdade, está melhorando muito, né, mas tem que melhorar mais ainda. Então, quando eu vejo que o bombeiro profissional civil ele está se enveredando por outros caminhos, como o Jorge falou, né, porque não se apaga só incêndio. Hoje o bombeiro civil vai da prevenção, né, ao atendimento pré-hospitalar, à prevenção e combate a incêndio, né, ao salvamento. Então, essa qualificação, e o que se trabalhou muito em São Paulo, dentro da ABNT, foi exatamente prevendo já essa evolução. Nós ainda estamos muito tímidos, por exemplo, em escolas formadoras de bombeiros para aeródromo. Tem 3, 4 escolas apenas que estão autorizadas no país pela ANAC. Ainda existe um feudo em cima disso aí, né? O outro problema também, que o bombeiro hoje está se envolvendo muito, são com ações sociais, onde tem um gap, né, uma falta, uma falha
dos órgãos governamentais. O bombeiro, ele enche o quadro governamental para uma determinada campanha, por exemplo. Tem muitas cidades em São Paulo que estão usando bombeiros civis para aqueles que têm principalmente, porque nós temos bombeiros civis, eu falei isso hoje de manhã na FEComércio, que a cada 6 meses em São Paulo, eu não estou falando do estado do Rio, Minas e outros, a cada 6 meses em São Paulo nós jogamos no mercado 2.000 bombeiros formados. Nós não conseguimos criar postos de trabalho para 2.000 bombeiros a cada 6 meses. São 4.000 só no estado de São Paulo por ano. Então, é como o Jorge estava falando. Então, eu estou desempregado, eu vou fazer um curso rápido de bombeiro, o que eu faço? Eu vou cobrir evento. Aí ele entra para cobrir um evento, porque ele né, tem filho para alimentar, tem família, e ele se vende para ficar 12 horas em pé por R$70, R$60, R$50. Então, é uma visão, né, de temporalidade da formação desse profissional, que não tem a ver, na verdade, com a vocação. Às vezes, eu dou aula em escola em São Paulo, e a primeira coisa que eu pergunto quando eu entro na sala, no meu primeiro dia, qual é a sua profissão? Aí ali nós temos engenheiro elétrico, nós temos técnico de segurança, enfermeiro, até advogado já foi fazer curso de bombeiro. Aí eu sou da área do direito, fico, mas você como advogado está fazendo um curso de bombeiro com que finalidade? Eu falei, não, eu me formei, o mercado de trabalho para advogado está ruim. Eu falei, não está ruim. O mercado de trabalho para advogado não é ruim, porque eu, como estagiário, já tenho cliente. Como é que pode estar ruim? Então, assim, como que você vai trocar uma profissão de advogado por uma profissão de bombeiro? Eu falei, não, porque eu não tenho o que fazer e eu preciso trabalhar, sustentar minha família, então eu vou fazer uns eventos. Então ele acha que isso é uma fuga momentânea. Enquanto ele não tem um cliente, né, seu primeiro cliente, ele foge para a área de bombeiro. E não faz nada com o coração. Faz com o bolso, achando, na verdade, que o salário de bombeiro é excelente. Não tem nada a ver. Em relação ao serviço social, e eu vou pular muita coisa aqui, porque o seu Jorge já falou, dos tantos municípios que não tem, né, mais de 4.500 no Brasil não tem corpo de bombeiro, mas, incrivelmente, nós temos mais SAMU, que são 3.533, até o último acompanhamento que eu fiz, né, e um pouco mais de 1.200 corpos de bombeiros em todo. E nós estamos contando bombeiro militar, voluntário, municipal e etc. Nós temos até uma legislação um pouco boa no estado de São Paulo, que o bombeiro está olhando os municípios com menos de 25.000 habitantes, assim, com um olho mais avesso, assim, quer montar bombeiro municipal, bombeiro civil, bombeiro voluntário, monta lá, não tem problema nenhum. Só não pode montar onde a gente tem. Então, lá em São Paulo ainda nós estamos conseguindo isso aí, né? Mas eu quero falar para vocês do trabalho que é desenvolvido desses bombeiros, e muitas instituições fazem isso, com jovens, com crianças e adolescentes. Em todo o Brasil hoje, pelo menos a minha instituição, e eu sei que tem muitas outras, mas a minha instituição ela conta com 5.500 crianças e adolescentes, né, espalhados por todo o Brasil, sob a responsabilidade de bombeiros civis. E essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade muito mais importante, como eu falei hoje de manhã, do que nós, hoje que já estamos velhos. Eu não tenho a responsabilidade de mudar a cabeça dos senhores ou de um comandante do Corpo de Bombeiro. Porque nós já estamos formados, nós já temos nossos preconceitos, né, conosco, e assim como vocês, deputada, assim como vocês, né, os comandantes militares também têm as cabeças deles, né? E é muito difícil mudar isso. Então, eu acredito que nós temos que incutir na cabeça do jovem, né, um direcionamento para essa área prevencionista. E essa área prevencionista, hoje, poucas pessoas querem fazer.
E você só consegue fazer isso, você só vai conseguir mudar o futuro se nós mudarmos aqueles que estarão no futuro. Porque, com poucas exceções, eu, Jorge, né, e mais alguns aqui, nós já estamos nos 50% do segundo lance. Nós já estamos indo. Então, o que fizermos aqui, nós vamos fazer exatamente para as futuras gerações, né? Então, nós começamos a desenvolver um trabalho com crianças, com grupos de bombeiros mirins em todo o Brasil. Esse grupo aqui, ele é um grupo bem maior, são 600 crianças que nós temos na região de Esperantinópolis, Maranhão. Um jovem, um bombeiro civil, veio para São Paulo, veio conhecer esse projeto e levou lá para a cidade dele. O prefeito abraçou, cidades circunvizinhas abraçaram, e a ideia é exatamente não transformar essas crianças em bombeiros, transformar essas crianças em cidadãos, né? E lá a aula, Esperantinópolis, Maranhão, é uma cidade que mal aparece no mapa, né? Mas a sala de aula deles é essa aí, ó. Não tem cadeira bonitinha, não tem carteira, não tem nada. Mas esse rapaz está fazendo a parte dele em Esperantinópolis. Aqui já é Mariporã. Nós temos esse trabalho dentro de uma escola. E nós não fazemos esse trabalho com jovens apenas no período de férias. Nós fazemos esse trabalho durante toda a vida escolar do jovem. Do momento em que ele entra na primeira série até quando ele sai no ensino médio. Então, essa criança ela aprende todo um sistema de prevenção, ludicamente, né? À medida que ele vai tendo entendimento do ensino normal dele, então, primeira, segunda, terceira e quarta série, né? E nós vamos acompanhando esse trabalho, né? Então, esses jovens, eles ganham as suas patentes internas de sargento, cabo, sargento, tenente, só que ele precisa passar de ano. A cada ano que ele galga, ele ganha um posto, juntamente com todas as atividades que ele faz. Então, esse jovem vai para a rua, participa de campanha de vacinação, campanha de arrecadação de agasalho, visitam creches, visitam asilos, para eles conhecerem a realidade brasileira, né? E em cada dessas cidades, nós temos um representante. Aqui, ó, é outro, né? Nós temos o Ivonei aqui. Cadê o Ivonei? O Ivonei está aqui na frente. Ele está fazendo esse trabalho lá em São Bernardo com criança também, né? No ABC, na verdade, né? Aqui também, ó, crianças tendo aula. Aqui é Esperantinópolis, aqui embaixo. São Paulo. E essas crianças, senhores, não são crianças de poder aquisitivo. São crianças que a ideia, na verdade, é tirar essas crianças da rua e dar condição para essas crianças de estar num ambiente saudável, sem pensar em droga, né? Sem pensar em facções, sem pensar em coisas que, desculpe dizer, no meu tempo nós não pensávamos, né? Nós tínhamos assim, um pouco mais de cidadania que era intrínseca na nossa educação, que vem desde a família, a escola e as igrejas, as religiões, independente de qual seja, tá? Então, esse trabalho, eu vejo ele, na verdade, como um passo fundamental que, por mais que vocês estejam vendo a profissão, né, e isso você tem que ver, porque trabalho significa dinheiro, né, como disseram hoje, trabalho significa dinheiro, né? O ser humano hoje, numa sociedade que a gente vive, nós precisamos desse dinheiro, porque nós precisamos sobreviver, né? Mas o envolvimento social de cada um de nós, principalmente do profissional bombeiro civil, isso é muito mais importante. Porque eu tenho certeza que o que nós estamos fazendo aqui, eu, Jorge, todo mundo que está aqui na mesa, né, vocês, cada um de vocês com os trabalhos que vocês têm, vocês não estão fazendo para vocês. Pode até estar fazendo nesse primeiro momento, porque você tem que defender realmente o seu ganha-pão. Mas você tem que vislumbrar o futuro. Você tem que vislumbrar uma condição social que você coloque esses jovens, não como bombeiros. Eles serão
se isso tocar no coração, mas como bons cidadãos, né? Daí sairão médicos, advogados, bons políticos, né, que o nosso país carece. É daí, desse tipo de formação, que sairão esses jovens. Então, a minha palestra aqui hoje era exatamente para mostrar um pouco para vocês, né, uma visão um pouco mais futurista, né, da profissão. Tudo isso que o Jorge falou aqui, eu acompanhei, né, lá na BNT, às vezes que eu fui. Na verdade, eu fui nas coisas que me interessavam, porque, apesar de eu ser bombeiro civil, a minha instituição ela trabalha somente em situações de grande desastre. Nós não fazemos o resgate no dia a dia, o trabalho do bombeiro no dia a dia. Estamos começando a entrar nisso agora, montando unidades de bombeiros voluntários em alguns municípios, onde os prefeitos estão se alinhando conosco, né? A nossa resposta, na verdade, o que a minha instituição ela faz, ela agrega profissionais da área de emergência, e não são só bombeiros, né, são médicos, engenheiros estruturais e outros, para, em caso de um grande desastre, nós formarmos uma força-tarefa e enviar esses profissionais para onde precisar, seja fora do país, dentro do país, seja onde for. Mas nós damos ênfase aos países, da comunidade de língua, os 9 países da comunidade de língua portuguesa, né? E convido os senhores a quererem entrar lá no site, dar uma olhada, né? Nós temos representação no Brasil inteiro. Muito obrigado, boa tarde, bons trabalhos a todos. Obrigado por me permitir estar aqui. Obrigado, doutor Bolívar Fundão, conselheiro consultivo da FPMBC, na Frente Parlamentar Prevencionista. E agora vamos ouvir o Juliano Tadeu Moreira Cardoso, lá da cidade de Aparecida de Goiânia, superintendente de Defesa Civil de